pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso quadro Filosofia do Espírito. Gostaria de deixar o meu agradecimento aos nossos patrocinadores que têm ajudado, colaborado com o crescimento do nosso canal. E você, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ajude também na divulgação dessa mensagem. Compartilhe os nossos vídeos, mande para um amigo, para um familiar e ajude também no crescimento do nosso canal, tá bom? Vamos lá. Hoje eu falarei sobre um tema importante, mas ao mesmo tempo complicado. Por que eu digo complicado? Porque é um tema que nós precisamos refletir racionalmente. É por isso que eu denominei, além de ser professora de filosofia, também denominei o meu quadro como Filosofia do Espírito, né? Porque é esse pensamento, esse raciocínio, buscar a razão, né? Que tem tudo a ver com a filosofia. Esse tema, ele precisa ser pensado, analisado com muito cuidado para que nós caminhemos no caminho do meio. Não é ceder nem para um lado e nem para o outro. O tema que eu vou falar hoje é o exercício do perdão. O perdão a mim e o perdão ao próximo. Por que eu disse que é um tema muito complicado? Porque se eu achar que, se eu ir para um caminho e achar que não devo perdoar, condenar, julgar a pessoa, eu estou entrando num extremo. Mas se eu achar também que eu tenho que concordar, ser bonzinho, ajudar, né? Não buscar refletir, ser passivo, né? Vamos dizer assim, ser passivo com o erro também é um equívoco. Aqui a proposta não vai ser nem ser passivo com o erro e nem ser rígido com o erro, né? O erro de si próprio e o erro alheio. Aqui nós temos que ir para o equilíbrio, nem ser passivo, porque tem gente que é passivo com o erro, né? Como assim passivo com o erro? Para não ter problema com o outro, ele não discorda, ele não orienta, ele não quer briga, então ele é passivo. A pessoa está errando, ele está coagindo no erro, né? Então, o exercício do perdão é algo importante para a gente se estudar. Ao longo dos séculos da vivência humana, do desenvolvimento humano, nós desenvolvemos uma crença de punição, porque nós acreditamos, a sociedade acredita que Deus seja um ser punitivo, que castiga, que manda os inimigos para o inferno, né, que condena. E por conta dessa crença, nós desenvolvemos muito o nosso lado crítico, que julga, que condena também. Nós nos colocamos no papel de Deus. Nós somos deuses, nós nos achamos deuses no direito de condenar e julgar o outro, né? E na verdade, nós não temos esse direito. Por quê? Nós também somos falhos, nós também temos os nossos erros. Se eu condeno, se eu critico, se eu desfaço, maltrato a pessoa por conta de um erro, eu também estou dizendo que eu mereço isso, ser condenado, julgado, maltratado, porque eu também erro. E não existe aquela questão, mas o erro dele é maior, o erro dele é muito grave. Erro é erro, né? A gente entende que cada um segundo as suas obras, mas quem sou eu? O ser que poderia nos condenar, nos julgar, seria Deus, porque não tem erro, e Jesus Cristo também, que não erra mais, e Ele está nos amando, nos perdoando. E para a gente entender isso, tem uma passagem bíblica que para mim é uma das mais belas que nós podemos encontrar na Bíblia, no Evangelho, que é a passagem da mulher adúltera, né? Que os fariseus levam a mulher adúltera para Jesus e perguntam, né, o que deveria ser feito.
E essa passagem é tão linda que eu vou ler para vocês. Está em João capítulo 8, versículo 1 a 11. E nós temos assim: Porém Jesus foi ao Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Olha que horror, né? Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles, tentando, para que tivesse o que acusar. Estavam tentando pegar Jesus, né? Se Jesus dissesse que era para apedrejar, não teria o evangelho. E se dissesse também que não era, ele estaria indo contra a lei. Então eles poderiam prender Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Jesus agachou e foi escrever na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Continuou escrevendo. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estavam no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. É belíssima essa passagem. Por quê? Jesus está mostrando aqui a hipocrisia das pessoas, que nós temos também. Eles queriam julgar, condenar uma mulher, mas eles mesmos tinham os próprios erros. Dizem que Jesus, quando agachou e foi escrever na terra, ele estava escrevendo os pecados das pessoas ali presentes. E aí ele pergunta: quem não tiver pecado, ele afirma, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, ali estava a hipocrisia, que errava e mascarava o erro, ou seja, eles escondiam o erro, eles achavam que a sociedade, não sabendo do erro, estava tudo certo, mas eles sabiam internamente do próprio erro. E eles queriam passar de deuses, de puros, perfeitos, né? E aí quando Jesus mostra para cada um deles: vocês também têm pecados, vocês também erram, por que vocês estão querendo? Olha como a sabedoria de Jesus Cristo. Ele nem disse que não era para apedrejar e nem disse que era para apedrejar. Ele disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tinha. Como ele escrevia o pecado de todo mundo ali, o pessoal olhava, via o pecado e como é que vai tirar a pedra, né? Se Jesus conhece a alma interior de cada um. E o interessante aqui é que Jesus diz assim: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse-lhe Jesus. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Ou seja, Jesus dizendo para ela assim: eu também não te condeno, né? Você errou, foi um erro, mas eu não vou te condenar por isso, porque é humano, é do processo evolutivo, mas não faça novamente. Tente melhorar, tente aperfeiçoar. E isso é que é bonito da mensagem de Jesus. Ele está acolhendo, não aceitando o erro. Ele não aceitou o erro. Ele apenas não se colocou como o ser supremo que condena o erro, como se ele nunca tivesse errado, né? Porque Jesus também passou pelo processo de aprendizado, né? E com essa cultura que nós desenvolvemos de julgamento, quer ver que nós desenvolvemos uma cultura de julgamento? Quando a gente percebe uma pessoa errando, cometendo algum ato muito hediondo, um crime às vezes,
a primeira coisa que nós fazemos é julgar, é atribuir características a essa pessoa. Que pessoa má, que cruel, que terrível. O ato pode ter sido sim, mas nós precisamos entender que somos todos filhos de Deus, certo? E que essa pessoa não deve ser condenada. É claro que ela vai passar pelos processos da vida, né, com a lei de causa e efeito, para ela se reeducar, para ela aprender, né? Mas não é aquele processo de condenar ao inferno eterno, né? Com essa cultura nós estamos espalhando uma cultura de ódio. Nós odiamos, nós atacamos, nós agredimos, nós ofendemos o outro por conta dos equívocos, por conta do erro. Às vezes a pessoa discorda da gente e a gente já vai espalhando essa cultura de ódio. Tem até um vídeo que o Rossano gravou, vou deixar aqui em cima para vocês clicarem e acompanharem também o vídeo, que ele fala sobre essa cultura do ódio. Às vezes a pessoa não concorda com você e você já cria, já sente um ódio mortal para essa pessoa, que você agride, ofende e não aceita nada que venha dessa pessoa. Então a gente está espalhando uma cultura de ódio mesmo. E quando a gente fala sobre esse perdão, eu não estou falando sobre a gente perder um pensamento racional, crítico. Eu estou falando porque às vezes a gente tem que olhar o outro, a atitude do outro, a minha própria atitude e analisar aquela atitude. Será que foi a melhor escolha? Será que a pessoa poderia ter feito melhor? Eu posso ter esse pensamento para eu não perder o caminho do Evangelho. Eu preciso caminhar, né, de acordo com as diretrizes do Evangelho. Eu não posso perder isso. É aquilo que eu disse, não é ser passivo ao erro, né? Eu vou perdoar, ele é assim mesmo, filho de Deus, tem direito a errar. Não é isso, não é ser passivo ao erro, né? Você tem esse direito de refletir sobre a atitude do outro e como poderia ter sido melhor, para você mesmo não cometer o mesmo erro, certo? Quando a gente passa a cuidar mais da gente, né? Se cada um cuidasse de si mesmo, do seu próprio mundo interno, das suas próprias falhas, o mundo já teria se renovado. Se você que me escuta, se você se preocupar com a sua reforma íntima, o outro se preocupar com a reforma íntima dele, eu me preocupar com a minha reforma íntima, nós agiremos no bem, né? Nós viveremos o bem. Quando eu falo desse perdão, é a gente ter a consciência de que eu preciso orar por essa pessoa, eu preciso ajudar quando possível, quando a pessoa se abre para essa ajuda, né? Divulgar a mensagem do Evangelho para que o outro ouça e aprenda e se renove, né? Então tudo isso tem a ver com o exercício do perdão. Ele merece receber a orientação que eu estou recebendo, né? Ele merece também ter a visão que eu tenho, né? E aí quando você faz essa divulgação, quando você faz essa oração e tenta ajudar a pessoa, você está amando e perdoando a pessoa pelo aquele erro. Porque a gente tem a mania de condenar a pessoa e achar que a pessoa não merece mais nada, né? Ela errou, ela é criminosa, precisa ir para o inferno, precisa sofrer. Percebe que é um sentimento também nosso negativo? Precisa sofrer para pagar isso? E Deus, na verdade, não está nem pensando nisso. Deus está pensando, filho, você precisa aprender, né? Vamos lá, né? Estude, busque, vamos crescer, vamos buscar a vida. E nós estamos aqui, vai pagar, tem que pagar. E Deus numa visão totalmente diferente, né? Você vai ser um dia amor, você precisa buscar, você precisa crescer. Quando a gente passar a ter essa visão também, né? A gente faz mais, julga menos e trabalha mais no meu aperfeiçoamento, no aperfeiçoamento do outro, certo? Um beijo para vocês, compartilhem esse vídeo e reflita sobre as suas próprias atitudes, sobre as coisas que o cercam,
e vamos vivenciar o melhor, né? O bem. Um beijo a todos.